Bom, boa tarde, pessoal. Vou compartilhar minha tela aqui para a gente poder iniciar, sem muita delonga. Legal? Bom, hoje eu vou falar um pouquinho sobre entendendo e utilizando o Docker. Algumas semanas atrás, quando eu estava conversando com o Demis, né, sobre o evento, sobre os temas que eu podia apresentar, eu acabei comentando, né, com ele que as duas coisas que eu mais estava trabalhando era com o GitLab e com o Kafka, que foram as apresentações que eu fiz nesses últimos 2 dias, né. E aí, quando eu estava preparando essas apresentações, eu percebi que eu ia precisar utilizar muito o Docker para fazer os exemplos, né. A gente viu que no GitLab CI, basicamente, os runners em Docker, e o Kafka, todo o exemplo foi também utilizando o Docker. Aí eu pensei, poxa, vai ser legal então a gente fazer uma apresentação de Docker. A gente só acabou esquecendo um pouquinho aí de acertar a ordem. Então, no fim, eu acabei fazendo as apresentações que utilizaram o Docker e eu tô falando, por fim, só de como é o Docker. Hoje eu vou dar alguns exemplos, explicar um pouquinho melhor sobre ele. Então, eu espero aí que seja legal a apresentação, que quem teve alguma dúvida, teve alguma dificuldade para entender o Docker nessas últimas apresentações, eu espero que hoje eu consiga aí fechar esse conhecimento de vocês e que tudo fique bem claro. Legal? Bom, de novo, né, meu nome é Oscar, eu sou QA na Payconic e ultimamente eu tenho feito diversas atividades aqui na Payconic e trabalhando muito com o GitLab, né, e aí que eu acabei me envolvendo bastante com o Docker, então eu quero falar aqui um pouquinho para vocês sobre ele. Mas antes de começar, eu queria começar aqui com uma piadinha, né, que é bem interessante, que define bastante a ideia principal do Docker, que tem aquela grande frase, né, utilizada na computação, aquela máxima nossa, que é, funciona na minha máquina. E aí sempre tem, né, o gerente que vira e fala, então vamos entregar a sua máquina para o cliente. E foi assim que nasceu o Docker. Então, qual que é a ideia, né, do Docker? A ideia do Docker é possibilitar aí uma infraestrutura básica para as suas aplicações, para que não tenha mais esse problema de que funciona só em um lugar. A partir do momento que você criou, né, o seu container, esse container vai rodar em qualquer lugar que suporte o Docker. Legal? Então, vamos começar a falar um pouquinho mais especificamente sobre o Docker. Bom, qual que é a definição do Docker, né, que a gente vai encontrar ali no manual dele? Que o Docker é uma plataforma aberta para desenvolver, executar e compartilhar aplicações. Bom, o que isso significa, né? Significa que o Docker, você vai poder utilizar ele tanto no seu desenvolvimento, quanto na hora de executar suas aplicações em produção. No desenvolvimento, você vai utilizar muitas vezes para facilitar a configuração da sua máquina, muitas vezes você não vai precisar se preocupar em instalar grandes dependências na sua máquina, que nem, por exemplo, o Kafka, que a gente fez num exemplo de ontem. E quando eu quero, por exemplo, executar, então eu posso pegar as minhas aplicações que eu quero colocar em produção, a gente vai poder executar utilizando o Docker. E uma vez que eu tenho aí essa possibilidade de executar em qualquer lugar que suporte o Docker, eu vou poder compartilhar facilmente essas aplicações. E como que funciona, né, a arquitetura do Docker? Ela é basicamente baseada em imagens e containers. Eu vou falar um pouquinho mais sobre eles aí para frente, mas o grande ponto, né, eu acho que o grande nome do Docker é o container. E o que é o container, né? Então eu quero dar uma definição aqui um pouquinho mais específica sobre o container, que ele é uma unidade padrão de software. O que significa isso? Significa que o nosso container, assim como um container de navio, que tudo que, vamos dizer assim, o container transporta, está dentro dele. O container ele pode transportar um pedaço de E aí, do tamanho de container é por causa disso. Porque esse container ele vai empacotar todo o seu código, todas as dependências, tudo que sua aplicação precisa para rodar. Então ele vai ser essa unidade de software que você vai poder executar aí em diversos lugares. E por que Docker acabou virando aí esse padrão, né? Sempre que você pensa em compartilhar a aplicação, em fazer alguma coisa nesse sentido, você pensa em container, você pensa em Docker. Porque o container ele tem características muito fortes e muito interessantes para para a gente executar as nossas aplicações, né? O primeiro ponto é que ele é extremamente flexível, ou seja, mesmo que você tenha uma aplicação muito complexa, você vai conseguir containerizar ela. Tipo, ele vai ser flexível a ponto de
suportar tanto a aplicação simples quanto a aplicação mais complexa. Muitas vezes, aplicações mais complexas, e a gente vai ver mais para o final da apresentação de hoje, a gente não vai conseguir rodar num container só. A gente vai precisar de vários containers. Mas mesmo assim, a gente containerizou ela. A gente conseguiu quebrar ela em pedaços e separar em containers aí que a gente vai poder compartilhar. Um outro ponto muito importante é que o container é leve. Então, se a gente quer pensar em compartilhar, tem que ser leve, tem que ser fácil da gente enviar, né, fazer o upload, fazer o download desses containers. Vamos pensar, né, cada vez mais aí as velocidades da nossa internet está melhorando, a gente cada vez consegue fazer o download mais rápido, mas é sempre importante a gente pensar aí no tamanho. E um ponto, né, de por que o container consegue ser leve é porque ele vai compartilhar com o kernel do hospedeiro. Opa, peraí, o que significa isso, né? Significa, por exemplo, na máquina que eu estou rodando aqui hoje, eu estou num Mac e eu tenho o meu Docker instalado. Então, deixa eu vir aqui, ó, eu tenho a minha baleinha aqui rodando, o Docker está aqui, está instalado, está rodando bonitinho. Então, sempre que eu estiver rodando o meu container, eu não vou precisar, por exemplo, de instruções básicas do sistema. O Docker vai utilizar as instruções de sistema do próprio máquina hospedeira, no caso o Mac, para poder executar. Então, a gente ganha aí no tamanho do nosso container. Outro ponto é que ele é extremamente portátil. Por quê? Você consegue criar o container localmente, mas depois, na hora de rodar, você pode rodar na nuvem, você pode rodar ele em qualquer lugar. Então, você tem aí, e a gente vai ver um pouquinho mais para frente, o Docker Hub, que é uma biblioteca de containers, então você vai poder baixar todos os containers que são públicos, você pode até criar um container privado, então você vai ter aí diversas opções para compartilhar o seu container. Um outro ponto interessante é o baixo acoplamento, que está muito ligado com o exemplo que eu dei do container do navio. Então, tudo que você precisar da sua aplicação está dentro do container. Então, aquele container ele pode precisar de outros para funcionar, mas a sua aplicação está ali dentro, ela está fechadinha, bonitinha, naquele contexto. Então, ela não depende, né, ela não vai ser entrelaçada com outros containers, a não ser que você precise deles, mas você vai utilizar aí sem necessidade de um acoplamento. Você vai utilizar, por exemplo, chamando uma porta, uma API, você vai utilizar dessa forma. Ele é altamente escalável, por quê? Quem aqui já viu AWS, Autoscaling, essa parte de deploy na nuvem, por que é tão interessante? Porque sempre que a gente precisa de mais processamento, né, a gente percebe ali que a gente está tendo um fluxo muito grande, a gente sobe uma máquina nova e você consegue aí ter, por exemplo, o dobro do seu processamento, porque você tinha uma máquina, agora você tem duas. E você consegue isso por causa do container, porque é fácil você subir uma máquina, você sobe ela, executa, para hora que você não precisa, você mata ela. Então você tem uma escalabilidade muito fácil. E o ponto grande importante do Docker é que sempre que você executar um container, ele vai ter exatamente a mesma aplicação. Então você vai criar aí sempre aplicações iguais. E no final, o Docker ele é seguro. Ele tem políticas muito rígidas para garantir que todas as instruções que rodam dentro do container fiquem dentro do container e não afetem a sua máquina hospedeira. Então aí ataques, né, de tentar ganhar privilégio, de fazer essas coisas, mesmo que às vezes aconteça, isso vai ficar dentro do contexto do teu container e não vai acabar espalhando aí para outra parte da sua arquitetura. Legal? Bom, falar um pouquinho agora sobre as imagens e os containers, né, e o relacionamento entre eles. Bom, o que é uma imagem, né? O primeiro de tudo. A imagem é tudo o que é necessário para executar uma aplicação. Então, a nossa imagem, quando a gente pensa, né, numa imagem, ela é o que contém a aplicação, o nosso código, todas as dependências. E o container em si, ele é esse processo em execução. Então, a gente vai ter uma imagem que a gente vai executar ela, e a partir da execução dessa imagem, a gente tem o nosso container rodando. Então, essa que é a ligação de imagem e container, e essa que é a grande base aí do Docker. Bom, uma coisa bem importante, né, que é interessante, essa imagem eu tirei da documentação oficial do Docker, que vale lembrar que o container, ele é diferente de uma máquina virtual. Eles são bem parecidos, você pode ver que
eles têm até o mesmo número de camadas aqui e tudo mais, mas o que acaba acontecendo, né? Por que ele é diferente? Porque o container, ele vai ficar aqui nessa parte do seu aplicativo e das suas bibliotecas, e ele vai rodar em cima do seu aplicativo Docker, que está diretamente relacionado com o sistema operacional da sua máquina hospedeira. E aí, ele já vai chegar aqui em contato com a infraestrutura. Quando você pensa numa máquina virtual, você vai ter o seu aplicativo e as libs, mas você também vai incluir o seu operacional que você quer virtualizar. Aí você vai ter o seu software de virtualização aqui, e depois você chega na infraestrutura. Então, o que acaba acontecendo? Eles são parecidos, mas o container ele acaba sendo mais leve, porque toda essa parte comum, que é do sistema, né, que você quer virtualizar, você não precisa incluir no seu container, porque ele faz parte aqui do Docker. Legal? Bom, vamos começar com um exemplo, então. A apresentação de hoje eu vou fazer ela bem prática. Basicamente, isso é o que eu tinha para falar sobre Docker, sobre como que é os conceitos dele. Então, vamos voltar aqui, vamos para o terminal, né? Não voltar para ele. Vamos para o terminal e vamos começar a brincar um pouquinho com o Docker. Bom, a primeira coisa que a gente vai fazer é saber qual que é o comando do Docker. Bom, sem muito segredo, o comando é Docker. E aí, vamos começar com images. Então vamos ver quais são as imagens, por exemplo, que eu tenho na minha máquina. Então aqui eu vou ver o meu repositório de imagens que eu tenho. Ah, mas eu só posso rodar essas imagens? Não. Isso significa que essas imagens elas já estão disponíveis na minha máquina. Se eu quiser rodar um container dessas imagens, vai ser muito rápido, porque o Docker não vai precisar baixar essa imagem. Se eu, por exemplo, eu tenho essa imagem aqui do MySQL. Se eu não tivesse essa imagem do MySQL e eu quisesse rodar um container do MySQL, automaticamente o Docker ia fazer o download. Mas o download aí é de 500 MB. Então a gente teria que esperar esse download acontecer para que ele faça a execução do container. Depois que você fez o download a primeira vez, simplesmente utilizar essa imagem e vai rodar. Uma coisa importante que a gente tem que lembrar quando a gente tem o Docker na máquina é que quando a gente começa a usar muito Docker, a gente começa a baixar muita imagem, versão de imagem, atualização, o Docker vai guardando tudo. Aí chega uma hora que você vai ver se o HD está estourando, você não sabe por quê. Aí quando você vai ver, é o Docker que está guardando muita imagem na sua máquina. Legal? Bom, o próximo comando é o PS. Para quem aí usa Unix, sabe que o PS a gente usa para listar os processos, né, que estão rodando na máquina. No caso do Docker, ele vai listar quais são os nossos containers que estão rodando. Então aqui eu posso ver que eu tenho uma imagem. Então, vamos lá. Eu tenho do repositório, né? Repositório, no contexto do Docker, é a imagem. Então, se eu quero criar uma imagem, que nem, por exemplo, eu criei uma imagem aqui para o QL-Wiki, que a gente vai criar ela mais para frente, mas eu já criei uma versão para eu não ter que baixar ela, então eu já deixei ela aqui baixada. O que acontece? Você cria um repositório. Então eu criei um repositório chamado QL-Wiki dentro do meu namespace, dentro do meu usuário. E aí, esse repositório vai conter todas as versões das nossas imagens. Toda imagem na nossa máquina ela possui um ID, então se eu quiser interagir com essa imagem, eu posso usar ou o repositório da versão ou o ID dela. Eu tenho a data em quando ela foi criada e eu tenho o tamanho. No caso do container, o meu container também vai ter um ID. Eu vou ter qual é a imagem a qual esse container se refere e um comando, que é o comando de entrada. Eu vou falar um pouquinho mais especificamente sobre ele mais para frente, vai ficar um pouquinho mais fácil da gente entender o que é esse comando de entrada. Eu tenho aqui quando que esse container foi criado, quando que ele subiu e as portas que ele compartilha. Então, por exemplo, esse meu container, ele está fornecendo para a máquina hospedeira a porta padrão do MySQL. Ou seja, se eu quiser me conectar com esse servidor de MySQL, eu posso simplesmente por essa porta. Então é como se eu tivesse o MySQL instalado na minha máquina. Legal? E todo container tem um nome. Se você não der um nome para o seu container, o Docker vai criar um nome padrão para ele. Muito parecido com a forma como o Linux o Ubuntu dá nome para a imagem deles. Então,
vocês vão ver depois quando a gente criar aqui, eu já vou listar um container que eu criei sem dar o nome, e vocês vão ver como que funciona esse padrão de nomenclatura. Legal, vamos listar então agora os nossos containers, porque a gente listou os containers que estão rodando, né? Como os nossos processos em execução. Então, se eu fizer docker container list, o que acontece? O list, ele funciona exatamente igual ao PS. Ele só vai listar os seus containers em execução. Se você quiser ver todos os containers que você tem na sua máquina, você vai precisar fazer o "-a", que é o all, todos. Então aqui a gente pode ver que eu tenho um container do que é o week, que eu criei, porque o que está em execução é o MySQL, e aqui eu tenho o MySQL também. E aqui a gente pode ver pelo status. Então eu tenho que, pelo status, ele foi terminado, ele não está executando. E é por isso que ele não aparece na lista quando eu faço o PS. E aqui, no nome, você pode ver que é Elegant Leviat. Então, ele criou aqui um nome todo diferente para ele, pro container, que normalmente, né, é um adjetivo e um substantivo. E aí, como que eu posso trabalhar com um container? Como que eu faço para executar um container? A primeira coisa que a gente vai fazer é, por exemplo, esse meu container que já está rodando. Eu vou fazer docker start e eu vou pegar o nome desse meu container. Ele inicia esse container, ele aparece aqui o nome, e se eu fizer docker ps, agora eu tenho 2 containers rodando. Então eu consigo ver aqui, e ele fala que está, né, up, né, ele está rodando há 6 segundos. Legal? E se eu quiser parar um container? Mesma coisa. Eu vou voltar aqui, em vez de start, eu vou fazer stop. Ele demora um pouquinho, né, aí para fazer o stop, porque ele precisa encerrar, assim como a gente faz o shutdown, né, de uma máquina. Então ele terminou, encerrou, e se eu fizer o docker ps, deixa eu limpar a tela aqui, eu fizer o docker ps de novo, eu só tenho aí um container meu rodando. Legal? Bom, mas esse container estava pronto, já estava aí. Se eu não tenho nenhum container pronto, eu acabei de fazer uma instalação do Docker, como que eu faço para rodar? Bom, lembra que eu falei, o container é o processo em execução. Então, o que eu preciso fazer aqui no meu processo em execução? Só um minutinho, pessoal, acho que tem um microfone aberto aqui na apresentação. Deixa eu cortar. Pronto. Bom, como que eu faço aqui com o meu container? Então, como é que eu vou executar? Lembra que é um processo em execução. Então, um comando bem significativo, docker run. Então, eu quero rodar um container, eu quero iniciar um processo. E aí, nesse aqui, eu vou colocar um nome para ele. Então, eu quero que ele chame Ruby. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou instanciar o container da imagem do Ruby. Então, por isso que eu vou chamar ele de Ruby. E esse container é o mesmo que a gente utilizou no exemplo do GitLab CI. E como que eu faço isso? Eu vou vir aqui, eu vou usar o comando it. O i é para imperativo. Então, eu quero manter a entrada de comandos desse container aberta. O que significa isso? Eu vou executar um comando que vai rodar no shell desse container, mas eu quero que esse shell continue aberto porque eu quero executar mais coisa. Eu não quero executar só um comando. Então eu quero deixar ele aberto. E o T é justamente do terminal, que é para conectar com esse terminal. Ele vai conectar com um driver do terminal, o seu terminal, com o do container. Então, -it, e agora a imagem que eu quero rodar. No caso, o Ruby 270. Então aqui eu estou rodando um container com o nome de Ruby dessa imagem. E, por final, eu preciso colocar qual é o comando que eu vou rodar. Lembra que eu falei desse comando que está em execução aqui? É exatamente esse que a gente vai colocar. E eu vou colocar o /bin/bash. Por quê? Porque eu quero executar o terminal. Se eu colocar um comando aqui, por exemplo, um echo, basicamente o que esse container vai fazer? Esse container vai iniciar, vai executar o echo e o container vai desligar. Porque o container terminou a vida dele.
Então aqui no caso, eu não quero que ele termine a vida dele. Então eu vou executar um comando que vai ficar aberto. E por causa do meu IT, o que acontece quando eu digito Enter? Eu entro direto no terminal desse meu container. Então vocês perceberam, eu não tinha um container criado, eu só tinha a imagem desse container, e foi questão de segundos para a gente executar. Então eu digitei o comando, eu já tenho aqui uma máquina com o Ruby instalado, que é o Ruby 2.7.0. Então, tudo bem, eu tenho o Ruby na minha máquina, se eu fizer o comando fora, também dá, mas nesse caso, se eu não tivesse o Ruby instalado, em questão de segundos, aí se eu já tenho a imagem, já fiz o download dessa imagem na minha máquina, eu consigo rodar aí rapidão. Legal? Bom, vamos lá. Agora, o que eu vou fazer? Se eu quiser sair, como que eu saio? É só eu matar esse comando. Então, eu dei o exit, que é o comando que fecha, né, um terminal, e eu fechei esse terminal interativo que eu estava com o meu container. Vamos fazer meu Docker PS aqui, e eu vou ver o que acontece. O meu container de Ruby não está rodando. Por que ele não está rodando? Ele tem como comando de entrada, então deixa eu mostrar aqui o list de todos. Ele tem como comando de entrada o /bin/bash. A partir do momento que esse comando de entrada ele deixa de ser executado, ele acaba, então o container perde o propósito dele, então o próprio Docker já mata esse container para você. A não ser que você vá lá e faça docker start Ruby. Aí eu startei o Ruby. E aí o que acontece? Se eu fizer o meu Docker PS agora, o que acontece? Eu tô com o meu /bin/bash lá rodando. Mas por que ele parou? Porque o container está lá esperando comandos no terminal dele. E não tem nenhum comando sendo executado. Na nossa primeira parte aqui, por que ele encerrou? Porque a gente abriu direto no terminal e eu encerrei o comando. Eu matei esse processo. Como não tem nenhum comando dentro do container, como o container não recebeu nenhum comando ainda, ele está lá esperando. E como que a gente faz para acessar agora o terminal desse container? Porque o meu container já está rodando, já está lá bonitinho. Então, eu vou fazer docker exec. Então, quando eu quero criar um container, eu faço docker run. Quando eu já tenho um container criado e rodando, então eu garanto que ele está lá rodando porque eu fiz um start e eu vi no Docker PS, eu posso executar comandos nele. E agora o comando que eu quero executar é o mesmo /bin/bash. Então eu faço de novo o "-i-t", Ruby. Então sempre eu preciso indicar para o Docker em qual container eu quero rodar. Então eu quero fazer a execução de um comando interativo no terminal do container Ruby, e esse comando /bin/bash. E eu estou de novo dentro do meu container. Legal? Bom, o que acaba acontecendo aqui? Um container, simplesmente, por si só, ele é bem interessante, mas no caso do Ruby, ele não funciona muito bem para a gente, falta coisa para ele. Porque o que eu vou fazer com um container que tem Ruby se eu não tenho a minha aplicação? Eu não tenho os dados, né, o código fonte da minha aplicação para poder rodar. Porque imagina que eu não tenho o Ruby instalado na minha máquina e eu quero rodar um aplicativo Ruby. Eu quero, por exemplo, rodar os testes do nosso aplicativo de exemplo do GitLab, do Rails, daquele Rails app que a gente viu. Então, o que acaba acontecendo? Eu preciso ligar esse meu container com pastas, né, da minha máquina hospedeira. Então, como que a gente vai fazer isso? Eu vou sair desse meu container. Vamos fazer um Docker PS aqui de novo. O que acontece? Como eu entrei nesse comando depois, então eu tenho o /bin/bash sendo executado, porque ele é o comando de entrada, e aqui eu executei um novo comando /bin/bash. Por isso que quando eu fecho, ele não encerra. Aqui, como eu mandei ele entrar direto e ele vir direto para a execução do terminal, quando eu encerro esse terminal, eu também encerro o meu container. Para que isso não aconteça, existe uma forma de você fazer esse mesmo comando e você garantir que ele não vai fechar, para ele ficar nesse mesmo estado.
Esse comando, na verdade, não é um comando, é um parâmetro do nosso comando, que é o docker run -d. Opa. -d, que é o detached. Ou seja, ele não vai atrelar esse comando direto com o seu terminal. Ele vai executar de forma desacoplada aí do seu terminal. Bom, uma coisa que vai acontecer, vamos rodar esse comando e ele vai gerar aí um errinho pra gente. Bom, lembra o comando que a gente fez? Deixa eu criar o docker run aqui, o mesmo docker run que a gente tinha feito antes. Então a única diferença é que agora eu vou criar ele usando o modo detached, e em vez de eu simplesmente rodar o meu comando Ruby, eu vou colocar uma nova instrução aqui, que é o "-v". O que o "-v" faz? Ele cria um volume no nosso container. O que é esse volume? Esse volume é um canal entre a máquina hospedeira, os arquivos, né, do sistema de arquivos da máquina hospedeira, com o sistema de arquivos do container. Então eu vou criar uma ligação possibilitando que o container tenha acesso a arquivos que estão fora dele, ou seja, que estão na minha máquina. Então eu vou fazer aqui na minha home blab, que é a wiki, que é a pasta onde está o projeto Rails, e eu vou linkar com 2 pontos na pasta /teste. Quando você faz isso, você não precisa se preocupar em ter essa pasta dentro do seu container, porque aqui o próprio Docker já vai criar essa pasta para você. Então ele está criando uma pasta para mim dentro do meu container, no caminho /teste, que vai apontar diretamente para minha pasta do projeto do QA-Wiki. Legal? Eu vou dar um Enter, e aqui deu um erro. Opa, o que aconteceu? Conflito. Então o container com o nome Ruby já existe. Então eu não posso criar um container novo. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que apagar o meu container. Docker rm Ruby. Opa, mas deu um erro de novo. Por quê? Porque eu não posso apagar um container, a não ser que eu faça uma remoção forçada, sem antes parar ele. Então, docker stop Ruby, e depois docker rm Ruby. Então, o meu container não existe mais. A partir do momento que o meu container não existe, eu posso criar um novo, com o mesmo nome. E vou fazer o docker ps aqui. Como a gente usou o detached, vocês podem ver que o Ruby está executando aqui, com o mesmo comando /bin/bash, e ele não entrou direto no terminal. Então, se você não usar o detached, você vai direto para o terminal e você já consegue executar os seus comandos. Se você usar o detached, o seu container ele vai ficar rodando por mais tempo, mesmo que você encerre aquela sessão, né, na sua sessão do terminal que você está rodando, só que você precisa executar um comando a mais, que é o docker exec -it ruby /bin/bash. Você vai precisar aí rodar esse comando para poder entrar no seu container. Legal? Bom, uma vez que a gente entrou no nosso container, vamos ver a pasta teste. Ela está aqui dentro, e se eu fizer um ls, olha que legal, ele tem aqui todos os arquivos do nosso projetinho Rails. E aí, o que eu vou fazer com esse nosso arquivo Rails aqui? Eu vou fazer a primeira coisa que a gente sempre faz quando a gente começa a trabalhar com um programa em Ruby. Eu vou instalar as minhas dependências. Eu vou fazer um bundle install. E aqui, como eu estou na minha máquina que tem o Ruby, já tem o bundle instalado, e ele está fazendo o download das dependências. Porém, o que acaba acontecendo? Fazer todo o download das dependências, ele acaba tomando um tempo grande, que é o mesmo tempo que a gente teve com o GitLab, só que a gente resolveu isso usando cache. Como que a gente pode fazer alguma coisa parecida com o cache do lado do nosso container? Então eu parei aqui, só para a gente não gastar muito tempo, eu vou sair e nós vamos voltar para a nossa apresentação, porque eu vou falar de uma coisa agora chamada de imagem. Então, como que a gente vai criar uma imagem? Por quê? Em vez de toda vez que eu rodar o meu container de Ruby,
eu vou precisar instalar as minhas dependências, o que eu vou fazer? Eu vou criar uma imagem baseada na minha imagem de Ruby, que tenha todas as dependências. Então aí o que acontece? Se eu precisar rodar, as minhas dependências já estão instaladas. Então é como se eu estivesse criando aquele cache que a gente viu no GitLab CI. E como que eu crio, né? Eu vou criar um arquivo chamado de Dockerfile, que é um arquivo de texto, que ele tem ali os seus padrões, os seus comandos, que a gente vai dar uma olhada, e ele contém necessários para montar a sua imagem. Então, o Dockerfile, ele é como se fosse aí um script de criação da sua imagem. Então, uma vez que o Docker ele tenha essa sequência de passos, você consegue criar esse comando. Você vai executar o comando de build do Docker, ele vai seguir esses passos e você vai ter a sua imagem aí no final. Legal? Bom, vamos então, a gente vai criar a nossa imagem. Bom, eu vou para o nosso editor de texto, e nesse editor de texto eu criei um arquivo chamado Dockerfile. E é importante ver que o Docker está com D maiúsculo, e é tudo junto, e ele não tem extensão. Bom, qual que é a primeira instrução que a gente precisa ter no nosso comando? From. O que é o from? É a partir de qual imagem do Docker eu vou basear a minha imagem. Então aqui eu já posso ter um início, né, para facilitar. Pode ser muitas vezes um container de Linux puro, ou aqui no caso, como eu não quero ter que criar todas as instruções para instalar o Ruby e tudo mais, eu vou me basear na imagem do Ruby que já está pronta. Então eu vou ganhar aí um pouquinho de tempo na hora de escrever o meu Dockerfile, porque eu não vou precisar me preocupar em instalar o Ruby. E aí, a próxima é workdir, ou seja, é o diretório em que o Docker vai trabalhar quando ele está fazendo o build da sua imagem. Ou seja, quando você está criando a sua imagem, você vai executar diversos comandos de Bash Script. E esses comandos de Bash Script eles vão ser executados em alguma pasta dessa sua imagem. E aí, essa pasta a gente define aqui. Eu vou chamar só de /app. É só um caminho padrão. E aí, o que eu preciso fazer? Eu preciso, por exemplo, criar os arquivos que eu quero incluir. Quais são os arquivos que eu quero incluir? Eu quero incluir os arquivos do Genfile, porque eu quero instalar as minhas dependências. Como que eu vou fazer isso? Com o comando add. Toda vez que eu uso o comando add, eu estou dizendo para o Docker que eu quero copiar arquivos ou pastas, né, que estão na minha máquina hospedeira para dentro da imagem. Então aqui eu vou colocar o caminho bilab barra pawiki barra Genfile. E aqui eu vou colocar o ponto. Por que o ponto? A primeira parte da instrução é o caminho do arquivo na máquina hospedeira. A segunda parte da instrução é o caminho do arquivo dentro da sua imagem. A minha imagem, eu já estou trabalhando no caminho /app. Então tudo bem copiar esse arquivo lá dentro. Por isso que eu só coloco o ponto. Bom, eu não posso instalar as dependências sem antes me lembrar que eu preciso colocar também o meu genfile.lock. Então vamos aqui também genfile.lock. Uma vez que eu copiei os dois, o que eu preciso fazer? Eu preciso fazer o bundle install. Como que eu faço um bundle install? Run. Sempre que a gente usar o comando run, eu vou estar executando um comando no terminal. Eu vou estar executando uma linha de bash. E qual que é essa linha? Bundle install. Legal? Aí, eu rodei o meu bundle install. Eu já terminei de fazer a instalação das minhas dependências. Eu preciso do meu arquivo de Genfile dentro da minha máquina? Eu não preciso. Eu não vou precisar, na minha imagem, distribuir esse arquivo de Genfile. Por quê? Não faz sentido. Ele foi utilizado aí só para a gente criar uma instalação inicial das dependências. Então eu vou rodar mais um comando aqui, que é rm. Porque eu estou no meu diretório, né, de trabalho, no app, e eu vou matar Genfile asterisco. Então eu vou apagar tanto o Genfile quanto o Genfile.lock. Legal?
E aí, aqui entra entry point, que é um ponto bastante importante. Esse entry point é aquele comandinho que a gente viu, que é o qual o nosso container vai executar sempre que ele for iniciado a partir dessa imagem. Então, esse entry point é o primeiro comando que o container vai executar sempre que ele é iniciado. No nosso caso, vamos deixar sempre o /bin /bash. Legal? Bom, então eu vou voltar aqui, eu vou fazer um ls, eu tenho o meu Dockerfile. Como eu chamei de Dockerfile, eu posso simplesmente fazer docker build ponto. Ou seja, eu falo para o Docker, realize o build e procure um arquivo Dockerfile no meu diretório corrente. Opa, tem que escrever certo, senão não funciona, né? E aí, o que acaba acontecendo aqui? Ele não conseguiu adicionar o meu arquivo do que é o wiki. Bom, ele está fazendo um monte de coisa. Vamos fazer o seguinte, vamos dar uma facilitada aqui na jogada. Eu vou copiar fora e colocar tudo no mesmo diretório, aí fica bem mais fácil. Então agora aqui o que é o wiki, eu vou pegar o meu genfile asterisco e vou copiar para cá. Então agora eu tenho o meu genfile.lock, o meu genfile e o meu dockerfile. Então aqui agora eu não preciso mais me preocupar com todo o caminho, eu vou só colocar ponto barra também. Então eu estou nesse meu diretório e eu vou conseguir fazer. Eu acho que o que deve ter acontecido aqui, como eu coloquei o til, ele, em vez de ele considerar como a minha home, ele foi para a home do comando do Docker que estava executando. Eu teria que colocar o caminho absoluto aqui. Mas vamos rodar o Docker build de novo. E aí, ele está executando. E ele mostrou aqui, ó, ele conseguiu fazer com sucesso. E ele foi rápido, ele executou bem rápido, porque ele foi utilizando cache. Como eu já tinha buildado essa máquina antes, ele fez o cache. Se eu não tivesse feito build, ia acabar acontecendo como exatamente a gente fez aquela primeira vez, como a gente acabou de fazer com o container, que ele ia fazer toda a execução, a versão nova dessa nossa imagem, né? Toda vez que eu quero fazer o meu build, eu preciso fazer uma versão, eu preciso atrelar uma versão a ela, porque eu preciso evoluir, se eu tenho alguma diferença, alguma coisa. Como que eu faço isso? Na hora que eu faço o meu Docker build, eu já tenho meu Docker build aqui, ponto, eu vou fazer "-t". Quando eu faço o meu "-t", eu estou falando qual é a imagem que eu quero criar. E essa imagem, eu vou falar que ela é do repositório que é a wiki, e a versão dela é 0.0.2. A gente viu que na minha máquina tinha 0.0.1. E aqui, no caso, eu estou criando a segunda versão. E eu vou fazer o build. E o build foi super rápido, porque ele vai utilizando o cache, porque nada mudou. Vamos fazer o seguinte, vamos mudar uma versão aqui, dentro do nosso genfile, vamos ver se ele vai, por exemplo, começar. Vamos tirar, por exemplo, uma das gens. Vamos tirar essa gen daqui. Não, acho que eu não devo matar essa gen, né? Deixa eu ver alguma coisa que talvez eu consiga tirar aqui. Não sei se eu consigo tirar, talvez essa gen eu consigo tirar porque os nossos testes não estão usando o capybara. Então deixa eu matar essa gen, deixa eu voltar para cá, e eu vou fazer a minha segunda versão. E agora, como eu mudei o meu genfile, o cache dele mudou. E agora ele vai precisar executar todo o comando. A parte a imagem, ele já tinha localmente, então ele pegou o cache e ele foi. Mas a parte das dependências, ele vai precisar instalar. Legal? Bom, enquanto ele instala aqui, ele está criando essa versão 2, eu vou utilizar a versão 1 para fazer o exemplo. Para a gente ver como que mudou agora o nosso container sendo executado a partir dessa imagem. Quando a gente terminar esse exemplo, eu volto para cá e eu vou mostrar para vocês como que a gente vai publicar essa imagem. Então, deixa eu abrir um terminal novo aqui. E eu vou para minha pasta de novo aqui do Docker. Não preciso estar nessa pasta, mas só para a gente ficar sempre executando no mesmo lugar. E aí, eu vou fazer docker run -d. Então, eu vou executar um container a partir da minha imagem do que é a wiki. Então, eu vou fazer no modo de teste,
eu vou fazer o nome dela, que é a wiki, fazer o meu volume de novo, porque eu preciso do meu volume, senão não vai fazer sentido. Eu preciso da minha aplicação, né? Então eu vou pegar o que é a wiki, colocar aqui, por exemplo, dentro da minha pasta app. Por que eu vou colocar dentro da minha app? Não vou fazer isso, eu vou colocar na pasta teste. E a gente vai ver aí o que acontece. -i-t. Aí eu preciso falar qual que é a imagem, então é os Cartana barra que é a wiki, versão 0.0.1, porque a ponto 2 a gente está fazendo o build, barra bin, barra bash. Legal. Então, docker ps. Quando eu fiz o docker ps, eu tenho essa minha imagem rodando do que é a wiki. Então, docker run -it, que é a wiki, barra bin, barra bash. Vamos entrar. Opa, desculpa. Desculpa. Docker exec -it. Então aqui, agora eu estou dentro. Lembra que a gente definiu o caminho, né, a pasta de trabalho para app. Então, sempre que eu entro nesse meu container rodando, ele vai para aquela pasta. Então, se eu fizer um ls aqui, ela está vazia, porque a gente apagou aquele... a gente apagou os arquivos do Genfile. E se eu for na teste, eu tenho todo o meu aplicativo. Então, eu vou sair do meu container, e para facilitar um pouco a nossa vida, deixa eu fazer um stop aqui no que é o wiki. Vou matar esse container, né? Vamos parar a execução dele. Esperar um pouquinho aqui, que ele vai levar um tempo. Legal, vamos apagar ele. Eu matei ele. E agora, eu vou executar de novo. Só que, ao invés de eu fazer na pasta teste, eu vou fazer na pasta app, que já está criada lá dentro. Então, eu vou fazer com o volume na pasta app e eu vou executar o meu barra bin barra bash. Como a pasta app é a pasta inicial, se eu der o ls, todos os meus arquivos já estão aqui. Legal? Facilita um pouco a nossa vida. E vamos rodar o bundle install. Quando eu rodar o bundle install, ele instala super rápido, porque todas as dependências já estão dentro dessa imagem. Tanto que se eu fizer um Docker Images aqui... Opa! Desculpa, dentro do container não vai rodar, né? Deixa eu sair do container e eu vou fazer um Docker Images. Quando eu tenho aqui, olha só, a minha imagem do Ruby, ela tem aí seus 850 megas. A minha imagem do QWiki, ela tem mais de 1 giga. Por quê? Porque baseado nessa imagem, eu ainda instalei todas as dependências. E aqui, olha só que legal, eu tenho 2 versões da minha imagem do QWiki. Vamos voltar aqui para ver como é que tá. Então, a nossa segunda versão foi criada. Como que a gente vai publicar e aonde que a gente vai publicar? Deixa eu mostrar para vocês aqui o Docker Hub. Esse é a minha parte logada do meu Docker Hub, e aqui é o meu repositório. Então, é o meu repositório do que é o wiki. Aqui nós temos uma imagem, que é a minha imagem 001, e eu quero, por exemplo, fazer a publicação da minha imagem 002. Aqui tem até o exemplo do comando que a gente vai usar. Docker push com o tag name. O tag name é a versão que a gente deu para ela. Então eu vou fazer aqui 0.0.2. E eu vou fazer. Então a partir de agora, eu estou fazendo o upload dessa minha máquina, dessa minha imagem, para o Docker Hub. Legal? Bom, esse processo vai demorar um pouco, porque a gente viu que essa imagem é de 1 GB, e eu não vou fazer, porque eu não sei se esse upload vai atrapalhar a transmissão para vocês. Então eu vou deixar de fazer ele, mas se a gente tivesse esperado, essa versão 0.0.2 iria aparecer aqui nessa listinha, junto com a nossa versão 01. E a partir do momento que ela aparecesse aqui, por ser uma imagem pública, qualquer um pode usar. Então, se vocês estiverem com acesso à máquina e vocês estiverem com o Docker instalado e vocês quiserem criar um container dessa versão 0.0.1, fiquem à vontade, vocês vão conseguir fazer usando os comandinhos que a gente acabou de ver aqui. Legal?
Bom, e é assim que a gente cria uma imagem. É tão simples quanto isso. A gente cria um arquivo de Dockerfile, coloca quais são as instruções que a gente quer, qual é o passo a passo para o Docker criar aquela imagem, e depois a gente publica ela no nosso repositório para ter acesso. Se você não quiser publicar, não há necessidade, mas saiba que aí você só vai ter um acesso local a essa imagem. Legal? Bom, por fim, vamos voltar aqui para a apresentação e vamos falar da nossa última parte de hoje, que é sobre o Docker Compose. Lembra que eu comentei com vocês que algumas das aplicações elas não vão conseguir rodar sozinhas. Você vai precisar de diversos containers. E aí, como que você vai fazer isso? Ao invés de você ter que ficar se preocupando em rodar container por container na mão, você vai poder criar um arquivo de Docker Compose, ou seja, você vai poder compor uma arquitetura, vamos dizer assim, um sistema baseado em vários containers. E o Docker Compose, ele é um arquivo em YAML, é uma linguagem de marcação, que você vai poder utilizar, que tem um formatinho bem definido e fácil de entender, né? Que a gente vai usar para fazer essa configuração. E o ponto importante, né, que o Docker Compose, que é essa ferramenta que ele vai rodar, ele vai garantir que todos os seus containers sejam iniciados, que tudo esteja rodando, que tudo funcione direitinho. Bom, vamos rodar então esse Docker Compose. Como que eu faço? Eu vou abrir aqui o meu arquivo. Então, eu vou criar um arquivo chamado, eu tenho já, né, aqui criado para ir um pouquinho mais rápido, o arquivo chamado Docker Compose YAML. E o que esse Docker Compose tem? Primeira coisa, ele tem uma versão, então você precisa dizer qual é a versão do Docker Compose que você está usando, e aí você vai criar serviços. Os serviços são os seus containers. Todo serviço tem um ID que o Docker vai usar para identificar esses containers dentro da arquitetura que ele estiver rodando. Todo container vai ter a imagem, então qual é a imagem que ele vai se basear? E ele vai ter alguns comandos aqui de configuração, como por exemplo, o Zookeeper aqui, ele vai expor as portas 2181, 2888 e 3888. Quem viu a apresentação de ontem sobre Kafka, já viu esse Docker Compose, porque o Kafka, ele é um aplicativo distribuído e ele não consegue rodar sem o Zookeeper, porque o Zookeeper é um aplicativo que gerencia aplicações distribuídas. Então a gente sempre tem que rodar no parzinho. Eu tenho uma imagem aqui do Kafka, eu tenho uma imagem do Zookeeper, mas eu preciso rodar os dois em conjuntos. Então eu crio aqui o meu container do Zookeeper, eu crio o meu container do Kafka, e aqui eu vou criar um link. Quando eu faço esse link, eu estou dizendo para o Docker que esse container ele precisa conversar com o outro container, e eu uso o próprio ID que a gente criou aqui. Então, o Docker ele já vai criar um canal de comunicação, e aqui eu estou definindo uma variável de ambiente dentro desse meu container, chamada de Zookeeper Connect, e o valor dela é o Zookeeper. Assim como quando a gente vai digitar um endereço, a gente coloca o host, o próprio ID do nosso container dentro do contexto de Docker Compose vai servir como host para todas as máquinas, para todos os containers daquele ambiente. E aqui eu quero conectar na porta 2181. Então você não vai precisar se preocupar com o que é o IP que o Docker está container e tal. Não, você simplesmente vai lá, usa o ID aqui e vai funcionar. Legal? Bom, próximo passo. Eu preciso entrar aqui, eu vou entrar na minha pasta que tem o meu Docker Compose. E Docker Compose é uma palavra reservada. Sempre que você tiver um arquivo chamado Docker Compose, o próprio comando do Docker Compose vai identificar ele automaticamente se você rodar o comando no diretório onde está esse arquivo. Então, eu vou fazer aqui Docker Compose up, ou seja, eu quero que o Docker Compose crie o meu ambiente. Quando eu faço isso, ele cria aqui a minha interface, ele cria o container para o Zookeeper, ele cria o container para o Kafka, e aqui ele começa a exibir o log de tudo que está acontecendo dentro desses meus containers. Legal? Se eu quiser, por exemplo, eu vou aqui no meu outro terminal,
e eu vou fazer docker ps, por exemplo. Quando eu faço meu docker ps, olha só, agora eu tenho outros containers rodando. Eu tenho, por exemplo, o meu container do QoI que está rodando, eu tenho do Ruby, eu tenho o MySQL, e eu tenho também o meu Zookeeper e o meu Kafka rodando. E aí, o que eu quero fazer? Por exemplo, eu vou para minha pasta aqui do Compose, e eu vou fazer o comando docker compose exec. Qual é a diferença de docker exec e docker compose exec? O que acaba acontecendo? Quando você vai fazer, quando o Docker cria o container, você pode ver que o nome é Compose Kafka 1. É um nome diferente daquele nome do ID que você usou. E eu não quero me preocupar qual é o ID que o Docker Compose está criando para o meu container. Eu não quero saber. Eu sei que o container que eu pedi para ele criar tinha um ID Kafka. Então, se eu usar Docker exec, eu vou precisar olhar esse nome. Mas se eu usar o Docker Compose exec, o Docker ele vai olhar no nosso arquivo de Compose, ele vai procurar pelo ID que você vai estar passando, que é o Kafka, e ele mesmo já vai identificar o nome desse container e vai executar para você. Então, se eu fizer Docker Compose exec Kafka /bin/bash, ele vai executar o /bin/bash para mim dentro do meu container do Kafka. Eu não precisei me preocupar aí com o nome dele, com nada. O Docker Compose vai resolver isso pra gente. Legal? Se eu sair aqui, eu terminei. E agora, voltando para minha outra aba, eu vou matar com um Ctrl+C. Então eu estou encerrando a execução dos meus containers. Então você pode ver que o Docker ele está parando. Se eu fizer um Docker PS aqui, deixa eu limpar a tela primeiro, eu já não tenho mais aquelas imagens rodando. Elas não estão mais aqui. Se eu fizer o Docker container list -a, eu vou ver que elas estão aqui. Vamos fazer um Docker compose down, ou seja, eu vou pedir para ele limpar tudo, e aí eu vou fazer o meu Docker container list de novo, e ele, inclusive, quando eu fiz o down, ele matou até os containers, então eu não tenho mais nada desse meu Docker compose rodando. Então, tudo aí ficou, ele já limpou aí pra gente. Então o Docker Compose, ele vai gerenciar toda essa arquitetura, toda essa estrutura mais complexa para sua aplicação de uma forma bem tranquila para você. Legal? Bom, pessoal, isso é o que eu tinha para apresentar. Muito obrigado aí para todo mundo que acompanhou, todo mundo que veio acompanhando o evento. Essa foi minha última apresentação. Gostei muito de ter participado, estou aprendendo muito com o evento está show. Parabéns, Demis, pelo evento. E eu vou deixar aqui o meu e-mail. O meu LinkedIn também está sempre na descrição dos vídeos, então se vocês tiverem alguma dúvida, quiser entrar em contato, podem ficar à vontade. Legal?